Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último dia da nossa semana de perícia, né, esse evento do Conselho Regional de Economia do Paraná. Hoje, quem vai nos presentear aí com a palestra é o professor Eduardo Consentino, que já está aí na sala. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Então, só dou boas-vindas a todos e agradeço também o convite do professor Eduardo ter aceitado esse convite para estar participando hoje à noite aqui com a gente. Tá certo? Boa noite a todos. Fica à vontade, Eduardo. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao Codecom Paraná e ao Thiago Jazinski por essa oportunidade de poder estar aqui trocando informações com vocês, trocando experiência com vocês sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e tenho muito prazer em falar sobre esse assunto. Tá? Bom, nós vamos falar sobre valuation, avaliação de empresas, né, algumas modalidades de avaliação, como que está esse mercado. Obviamente que nós não vamos esgotar o assunto, aqui a gente tem aí uma hora e meia para conversarmos, né, e poderíamos falar aí 12, 18, 20, 30 horas aí direto sobre o assunto para tentar especificar melhor os detalhes. O meu nome é Eduardo André Cosentino. Sou formado em Economia e Administração de Empresas, tenho uma pós-graduação em Gestão de Assuntos Públicos e também sou mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná e sócio fundador do Grupo Alieste. Só para vocês entenderem esse, esse processo, tá? Ali no escritório eu trabalho com as duas vertentes, a avaliação de empresas pura, para vender ou para comprar empresas. Trabalho tanto nas duas pontas, né? Tanto a venda como a compra de empresas. E trabalho na avaliação de empresas também por vias judiciais, quando nomeado pelo perito, para que a gente possa fazer a apuração de haveres, fazer a avaliação da empresa propriamente dita. Nós tivemos no nosso primeiro evento, na segunda-feira, a Maria Gabriela, nossa colega Maria Gabriela, ela trouxe para vocês aí a apuração de haveres. Tá? E muita gente se confunde. Qual que é a diferença de apuração de haveres e o valuation e avaliação de empresas? Pois bem, a apuração de haveres, ele é mais conhecido no meio judicial, onde você dá valor a uma empresa apenas em um momento específico da causa. E geralmente é para a saída de um sócio, ou falecimento de um sócio, precisa remunerar alguém por conta disso. Então, há sempre uma data base quebrada, lá dia 21, dia 22 de março, né? Então, a gente precisa apurar naquele dia específico qual é a, o valor da empresa, os haveres que esse profissional tem direito. Nada para frente e nada para trás. A avaliação de empresas, existem N modalidades, e nós vamos ver algumas delas aqui, algumas muito simples de se resolver, muito simples de fazer. Agora eu repito para vocês, simples para fazer, porque vocês têm informação, vocês vão estar tendo acesso a essa informação, né? Mas para o empresário, para quem não domina essas técnicas, assim, é muito complexo. Então, vou passar algo para vocês, detalhar um pouco este processo. Vamos entrar em alguns conceitos que são fundamentais, né? E, mais uma vez, eu repito que não é que o objetivo da gente é esgotar o assunto, tá? É, a ideia aqui é mais uma troca de experiência com vocês. Então, a qualquer momento que vocês queiram, podem questionar, levantar a mão, fazer perguntas.
Se eventualmente não vier pergunta aqui, pode entrar e falar, Eduardo, o professor, o Cosentino, enfim, tem essa dúvida. A gente para e explica, não precisa esperar até o final da palestra, ok? Então, vamos lá. Primeiro, esse início, principalmente, dessa palestra, ela vai ser bem interativo, então vou precisar um pouco da ajuda de vocês, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: quanto vale? A gente está falando de avaliação de algo, né? Quanto vale? Alguém tem alguma ideia? Quem dizer quanto vale, eu ia dar um prêmio também. Não tem como você dizer o quanto vale agora. Você está valendo o quê? É. Então, primeiro, para você avaliar alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Tem que ser algo palpável? Não, tem avaliação de intangíveis também. Tem avaliação de capital intelectual. Mas o fato é você tem que ter alguma coisa. Então tá, vamos colocar alguma coisa aqui. Uma garrafinha de água de 500 ml. Quem pode me dizer quanto que vale essa garrafinha de água? Quem chuta aí quanto que vale? Uns R$ 2 aqui. Aqui no deserto vale mais. Pois é. Exato, tudo depende. A gente está olhando pela ótica do custo, pela ótica de quem compra, a gente está olhando quanto vale em relação ao lugar que está sendo vendido, ao momento que está sendo vendido, tem muitas variáveis. Exatamente. Essa é a questão. Essa água aqui, nesse momento que nós estamos vendo, vocês deram um preço de R$ 2. Mas quanto vale essa água? Vale um pouco mais, né? Talvez o quê? R$ 10. Ué, mas não é água. E não está falando do mesmo produto. Isso aqui, gente, é muito interessante, porque existem técnicas de múltiplos, que nós vamos ver mais para frente, de avaliação por comparação, mas o que é importante vocês saberem é que, embora tenha o mesmo produto, nós podemos estar falando de preços diferentes, de valores diferentes. Eu tenho lá uma Nestlé, que tem um valor, ela produz chocolate, tem um valor, e tenho a tiazinha aqui da esquina que faz chocolate agora para Páscoa caseiro e tem outro valor, mas o produto é o mesmo, é chocolate. Então, isso acontece muito nas empresas. Então, nós temos aqui uma água de R$ 2, uma água de R$ 10. E essa aqui, quanto vale? Vale bem mais, mas continua sendo água. Tá? Então, nós podemos ter, no decorrer da avaliação das empresas, empresas que vendem produtos idênticos, mas com preços diferentes. Por quê? Qual que é a diferença entre essas garrafas de água aqui? Processos, marca, tudo água. Tem processo, tem marca, tem apresentação, tem distribuição, tem canais de venda diferentes. Isso pode vender. Eu garanto para vocês, vocês não pagariam, deixa eu voltar aqui, vocês não pagariam R$ 20 nessa garrafinha de água aqui de 500 ml. Mas vocês pagariam R$ 20 nessa caixinha com essas duas águas. E a gente está falando de água. Talvez o custo dessa garrafa de água aqui que vocês estão vendo seja R$ 5 a mais que a outra. Ela é mais cara, R$ 5 a mais. Mas está saindo de R$ 2 para R$ 20. Ele compensa o preço. Então, esses processos devem ser analisados. E eu vou um pouco mais além. A gente viu essa garrafa aqui, R$ 2, R$ 10,
R$ 20. Tá? São produtos idênticos, são águas com valores diferentes. Quanto que vocês, essa garrafa mais barata aqui de R$ 2 que vocês falaram, quanto essa garrafa valeria neste cenário? Vocês não pagariam o preço dessa mais cara que R$ 20 num cenário desse daqui? Você tendo o dinheiro, você não pagaria? Pagaria. Nesse cenário aqui, ela vale R$ 20. E essas outras aqui, quanto valeria nesse cenário? A mesma coisa, Mesmo valor. Não, o não mesmo importa, valor. não importa a marca. Exatamente. Então, percebendo que aqui a gente está colocando mais um elemento da avaliação, que é a condição geográfica, o mercado onde esse produto, essa empresa está inserido. Vamos um pouquinho além. Tá? Essa água que a gente falou, essa garrafinha de água, quanto ela vale aqui, nesse cenário? Talvez continue valendo os mesmos R$ 2. Tiago, você levantou a mão, Tiago? Levantei sim, Consentino. Me veio Diga. uma aqui, quando você colocou a imagem ali do deserto, dependendo do momento que a gente vai fazer uma avaliação, um valuation, a gente pode ter dificuldade ou ter um resultado assim, um pouco viesado. Por exemplo, bem durante a pandemia, muitos setores estavam com resultado talvez muito ruim, né, por conta do momento, sei lá, setores específicos aí. Isso poderia fazer com que naquele momento um valuation fosse meio perigoso de ser feito ou não? Ou é o fluxo de caixa passado que influencia mais? Como que funciona isso? Não, isso influencia, sim, influencia bastante. Por esses motivos que o avaliador ele tem que ter uma certa sensibilidade para poder contornar esse processo. Eu avaliei várias empresas durante o período de pandemia, que foi o exemplo que você citou, umas que aumentaram consideravelmente o faturamento na pandemia e outras que reduziram drasticamente. Nesse caso, você pode fazer uma modelagem estatística para compensar essa curva ou essa descendente do faturamento, porque aquilo algo, não é algo usual dentro da empresa. Tá? Então, você consegue suavizar essa curva, tanto para cima como para baixo. Se a gente for fazer um valuation pelo fluxo de caixa descontado, a gente leva em consideração os últimos 5 anos. Então, 1 ano de pandemia, 2 anos de pandemia, ele tende a pesar pouco. Mesmo assim, você pode desconsiderar. Né? Você pode, assim, quem pode fazer um balanço, uma DRE, assinar isso, registrar na junta comercial, é só um contador. Mas nós, enquanto avaliadores, nós podemos remontar esses balanços. Não tem legalidade fiscal, mas tem legalidade para fins de avaliação. Então, o que que você poderia fazer nesse ponto? Eu estou analisando lá uma indústria alcooleira, não sei se é esse o termo, que produz álcool em gel. Na pandemia, ela vendeu um monte, mas aí o que que eu faço? Eu analiso os anos anteriores a esse evento, pego uma média de crescimento dela e projeto essa média de crescimento no lugar desse período aí pandêmico que ela vendeu muito, né? Para não deixar a análise enviesada. Então, isso realmente acontece bastante. Então, nós temos aqui Respondi, Thiago? Respondeu sim, Consentino. Obrigadão. Maravilha. Então, nós temos aí a água nesse setor, né? E aquela garrafinha de R$ 2, aqui não tem tanta influência num cenário desse daqui. Ou seja, num cenário de abundância.
E se a gente colocar nesse cenário aqui? Você vai esbanjar a água como a primeira figura? Não vai. Então, por que que a avaliação de empresas é uma atividade típica de economistas? Mais de economia. Tem algumas que o contador pode fazer, mas a, a metodologia mais usada no mundo para fazer valuation é o fluxo de caixa descontado. E é o economista que faz essa avaliação. Por quê? Você estuda a demanda, estuda mercado, é isso aqui, ó. Tem muita demanda? Não tem? Tem escassez do produto? Não tem? Faz projeções futuras, olha para o mercado, olha para a concorrência. Então, a gente tem que analisar tudo isso, não só os números da empresa. Tá? Por que a gente tem que estudar mercado também? Para você não correr o risco de acontecer algumas avaliações que eu fiz já como perito, as duas partes lá entregam uma avaliação, e aí o juiz fica na dúvida, nomeia um perito e você tenta mediar esse processo. E aí, quando eu fui ver lá as projeções de uma das partes, o cara estava atendendo 100, 110% do mercado. Mas como que é isso? É monopólio agora? Então, por isso que você estuda o mercado. Se der tempo aqui, eu vou mostrar um modelo para vocês. Estuda o mercado para ver se aquelas projeções suas estão condizentes. É porque papel aceita tudo. Muita gente que vai projetar a empresa e projeta a inflação ou projeta a Selic. E peraí, não é assim que faz. Existem técnicas, existem modelagens para isso. Aí você volta a ter o estudo do mercado para entender, não, peraí, está condizente. Tá? Senão, e você olha para a empresa como um todo. Eu vou avaliar um restaurante, de repente a receita que eu projetei para o restaurante é muito mais do que a capacidade que ele tem de atender, muito mais que as cadeiras que ele tem para a pessoa sentar ali e fazer as refeições. Então, tem que estudar demanda, tem que estudar oferta, tem que estudar mercado para fazer as avaliações. E aí a gente está falando de valor. Né? O que que é o valor? Tá? O valor ele vem do latim valore, que é você é, dar uma relação de valor para alguma coisa, precificar alguma coisa, dar determinação de preço justo para alguma coisa. Tá? É você valorar bens, é você materializar bens. A maioria de vocês, acredito que seja perito ou esteja querendo entrar na área de perícia. O perito, em última instância, é um avaliador. Não estou dizendo assistente técnico, estou dizendo perito. Por quê? O juiz dá a sentença. Quem transforma essa sentença em valor? É o perito. Na justiça trabalhista, por exemplo, o juiz dá a sentença lá que ele concede hora extra e equiparação salarial. Mas o juiz não diz quanto que é isso. É o perito que vai ter que calcular e dizer o quanto vale em reais essa sentença. Então, isso é dar valor às coisas. E aí nós temos uma diferença muito grande entre valor e preço. São coisas completamente diferentes. Diga lá, Thiago. Tem uma pergunta ali no chat que diz o seguinte: qual a diferença entre perito do juízo, né, e assistente técnico? Tá, vamos lá. As atividades elas são muito semelhantes. Tá? Vamos dizer o seguinte, usando o exemplo da avaliação de empresa aqui. Teve lá uma negociação, uma compra, uma venda de empresas ou a troca de um sócio, a saída de um sócio, e alguém precisa ser remunerado por isso. Aí esse processo vai na justiça. É, eu sou, ah, eu sou um assistente técnico que eu vou atuar a favor de uma parte, a favor da empresa, por exemplo. E eu vou dizer que essa empresa
vale R$ 1 milhão. Eu vou fazer o meu laudo e vou dizer que essa empresa vale R$ 1 milhão. O assistente técnico, ele atua a favor de uma das partes no processo. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu laudo, vou entregar para o advogado, vou ser esse assistente técnico. O advogado vai entrar com essa ação e o juiz vai citar a outra parte. E a outra parte vai constituir um segundo assistente técnico que vai falar, não, peraí, esse laudo está equivocado. A empresa não vale 1 milhão, vale 10 milhões. E vai ter dois laudos ali, oficiais, dois pareceres técnicos, melhor dizendo, oficial, cada um puxando para um lado. O assistente técnico ele trabalha para a parte. Aí, como o juiz ele entende de leis e de direito, não entende de economia, de contabilidade, de administração, matemática financeira, ele não entende disso, ele não tem condições técnicas de saber qual laudo, qual parecer técnico está correto, ou qual das partes tem a razão. Então, o juiz ele vai nomear uma terceira pessoa, um terceiro assistente técnico, que quando ele está trabalhando para o juiz, ele se chama perito. Tá? Então, nesse nosso trabalho de perícia, nós temos três frentes. Assistente técnico, tá? Vamos dizer assim que eles são todos peritos. Tá? Você é um perito. Enquanto você está atuando por uma das partes, você é denominado assistente técnico. Quando você está neutro, nomeado pelo juiz, você é nomeado perito. Aí o que vai acontecer? As partes vão elaborar perguntas para o perito responder. E em cima das respostas do perito e não das partes, que o juiz vai tomar a decisão dele. Em alguns casos, o juiz pode chamar o perito ao processo, ou chamar o perito para uma reunião para esclarecer alguns fatos, para tirar algumas dúvidas pessoais, para ajudar a esclarecer o processo. Tá? Então, resumindo, assistente técnico atua para as partes, perito atua para o juiz. Aí nós temos aqui a diferença de preço e de valor. Tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem consegue me dizer qual que é o valor justo ou o valor certo de uma empresa? O valor justo ou o valor certo de uma empresa é aquela onde as partes aceitam a negociação. Esse é o melhor preço da empresa. Se eu acho que ela vale 1 milhão, o outro acha que vale 10 milhões, mas a gente fechou por 3, ok, esse é o valor da empresa. Muita gente me procura para, eu recebi uma proposta para vender a minha empresa. Só que eu não sei se ela vale 1 milhão ou 50 milhões. Eu quero ter um cheiro, um norte, uma ideia de valor, ok. Aí a pessoa pode negociar isso conforme o seu critério. Mas existem algumas coisas muito, mas muito importantes que é a diferença entre preço e valor. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. Voltando aqui nessa garrafinha. Qual é o preço dela? R$ 2. Qual o valor dela nessa situação? Muito mais. Muito mais. Ela te traz muito mais benefícios. E aqui, gente, falando de preço e valor, eu vou dar um exemplo para vocês, um caso prático que aconteceu no ano passado. Uma empresa, uma companhia aérea, recebeu uma proposta de venda. Abordaram a companhia aérea para ela ser comprada. Era uma companhia aérea, ela tinha aí em torno de entre 400 e 500 milhões de, de faturamento ano, né? Ou seja, é uma grande empresa, mas para a companhia aérea ainda era pequena. Tá? Essa era uma companhia aérea
que ela não fazia transporte de passageiros, apenas de carga. Aí o proprietário já estava com 77 anos, estava cansado, e recebeu uma proposta, cara, eu quero comprar a tua empresa. Aí o cara estava aceitando a empresa, a proposta, tudo, e os filhos falaram, pai, vai pesquisar, não vai aceitar essa primeira proposta, vamos avaliar a empresa, enfim. Aí foi aí que eu entrei no processo, entrei na jogada. Aí quando eu conversei com o proprietário dessa empresa, ele estava tentando de galo, assim, dizendo que era o melhor negócio da vida dele, porque ele já estava cansado. O cara ofereceu um preço bom para ele, na visão dele, porque o que acontece? 90% do faturamento da empresa vinha da distribuição que eles faziam para os Correios. E tinha uma licitação, ganhou essa licitação, estava atendendo o Correio e transportava aí malote, carga, encomendas pelo Correio. Só que dali 18 meses, o contrato dele já tinha sido editado, não cabia novo aditamento, dali 18 meses o contrato iria ser encerrado. E aí ele ia perder 90% do faturamento se não conseguisse vencer o próximo certame, a próxima licitação. E aí, em cima disso, ele ficou assustado e chegou na hora ali a proposta de compra, né? Aí ele estava aceitando. Mas eu achei estranho o valor que o cara ofereceu, sabendo dessa condição, né? Aí eu comecei a instigar o cara, não, mas vamos lá. Eu preciso de alguns dados, talvez a gente precise assinar um contrato de confidencialidade. O cara, tá bom, mas se não, bicho, me abra. Então, quem que é esse cara que fez a proposta para você? Quem que fez a proposta para ele? Ava. Aí eu linkei os fatos. Falei para o empresário, cara, a Avan ela está desenvolvendo uma plataforma de e-commerce. Ela vai começar a não vender só em lojas físicas. Ela vai estar começando também a vender no fazer vendas online. E ela precisa escoar essa produção, ela precisa entregar esses produtos que ela está vendendo. Então, a Avan, ela não está atrás do teu faturamento. Ela não está nem aí que vai encerrar o contrato com os Correios. Ela está atrás das tuas aeronaves, dos teus funcionários, piloto, das tuas licenças para trabalhar, das garagens que você tem, dos hangares, da licença de voo, da licença para pousar em tais aeroporto. É isso que ela quer, ela não está nem aí para o teu faturamento. E isso tem um valor. Aí o cara pensou bem e falou, puxa, é verdade. Então o que ele está querendo me pagar não vale, né? E aí o cara repensou a operação. Então veja, preço e valor são diferentes. Você vai avaliar uma empresa para venda? Ok, quem está comprando? Por que ele está comprando? Então, são questões que a gente tem que analisar. Eduardo, Sim? é o Gilberto. Eu estou com uma pergunta aqui no chat do Tiago Maciel. Essa situação colocada, ela se compara com a que aconteceu com as lojas americanas, onde a mesma entrou com um pedido de recuperação judicial. A análise é feita diretamente por um perito ou especificamente pelo juiz? Tá, funciona o seguinte. Aí vai muito, tá, muito da decisão do juiz. Então, o que que acontece nesses casos? Quando você pede uma recuperação judicial, o juiz ele tem que analisar o seu pedido, tá, e entender se cabe a recuperação judicial neste caso ou não, tá? Então, para pedir uma recuperação judicial, um advogado tem que entrar com esse pedido, instruído por um laudo pericial de um perito, né? Não necessariamente uma avaliação de empresa.
mas é um laudo diferente, parecer técnico diferente, onde você mostra a liquidez da empresa e a disponibilidade dela para pagar os compromissos assumidos. Tá? É verificado também se ela tem um patrimônio, né, um patrimônio imobilizado, que seja, ela não tem caixa para pagar os compromissos, por isso que ela está pedindo recuperação judicial, mas ela tem patrimônio. Esse patrimônio faz frente a essa dívida que ela tem que pagar? Faz, ok. Aí o juiz concede a recuperação judicial da empresa. Feito isso, tá? Dando o direito da recuperação judicial, as partes podem eleger um administrador judicial, ou o juiz pode nomear um administrador judicial, que pode ser um economista, um administrador, um contador ou um advogado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai montar um plano de negócios, um plano de reestruturação da empresa, né, e um plano de pagamento dessas dívidas. O que está acontecendo no mercado? Muita atenção nessa hora. Esse mercado, infelizmente, e no meu ponto de vista, indevidamente, ele está sendo quase que, na sua totalidade, abocanhado por advogados. Tá? Muitos advogados são nomeados administradores judiciais, mas esses advogados, eles não têm competência técnica para gerir uma empresa. Os caras não. Eu até participei de um debate uma vez com uma juíza e falei o seguinte: quantas horas aulas de economia um advogado tem? Quantas horas aulas de contabilidade, de matemática financeira, de matemática, de, de marketing, de processos, de produção? Nada. E se o empresário que conhece a empresa, que tem experiência de gestão, não conseguiu gerir a empresa, o advogado vai conseguir? Aí o que acontece nesse caso? Não me recordo a data agora, mas antes da lei da recuperação judicial, tinha a lei de falências e concordatas, onde a ideia era renegociar as dívidas. O cara tinha uma dívida lá de 30 milhões, aí negociava isso por 10 milhões e pagava os credores com isso, os credores aceitavam e fim de papo. Mas não se reestruturava a empresa. As causas, os malefícios que a empresa tinha, que fizeram ela chegar nessa situação, continuam. Dali 5, 6 anos, ela está de novo pedindo recuperação judicial. Por quê? A causa não foi estancada. Aí, quando entra como administrador judicial uma pessoa despreparada para a gestão, ela vai continuar fazendo só a renegociação das dívidas. Como, na verdade, a lei fala não em recuperação das dívidas, não em negociação das dívidas, mas sim recuperação judicial da empresa. Mas isso ele não é a avaliação da empresa, tá? É a avaliação, recuperação judicial é outro processo. No caso das americanas, seria avaliado a empresa em fase de recuperação judicial se tivesse alguma empresa que quisesse comprar, que é o que está acontecendo hoje com alguns clubes no futebol brasileiro, né? Se avalia o clube para ver o quanto que você vai injetar de dinheiro, pagando as dívidas ou não. Diga, Thiago. Surgiram ainda algumas questões ali, Eduardo, no chat, algumas afirmativas, assim, eu queria que você comentasse com elas, assim, bem brevemente, que tá relacionado com a sua aula, mas só para você não desfocar muito, não perder muito tempo. Ali tem uma afirmativa que diz o seguinte: o perito do juiz precisa ter registro no conselho e o assistente técnico não. Queria que você comentasse isso.
E daí o outro questionamento fala que o perito questiona, né, se o perito precisa estar cadastrado no Caju. São essas duas questões ali. Tá. O que que acontece? Alguns anos atrás, o juízo, o perito, ele era, vamos dizer assim, um achegado do juízo. Era um cargo de confiança, né? Então, você visitava as respectivas varas, colocava teu currículo, conversava com o juiz e ele nomeava você. Hoje, as nomeações estão pelo Caju, tá? Você faz o teu cadastro no Caju, acho que é cadastro auxiliares da Justiça, né? O Caju. E aí, a partir dali, é feita uma escolha sistêmica ali para nomeação. O perito, sim, obrigatoriamente tem que ter registro no seu conselho de classe. Se você não tiver registro no conselho de classe, você não consegue nem fazer o cadastro no Caju, tá? É obrigatório. E o assistente técnico? Também. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho técnico, um trabalho privativo da tua profissão ou compartilhado com outras profissões, profissões regulamentadas. Então, por mais que você não consiga ser nomeado como perito por conta de não ter o registro, você pode até, de forma ilegal, fazer um trabalho como assistente técnico sem ter o registro. Mas, se for flagrado, é exercício ilegal da profissão e você pode ser responsabilizado por isso. Já aconteceu comigo de eu estar como perito, tá? Estar como perito, e o assistente técnico da parte questionar o meu laudo, né? E eu responder direto ao juiz. Não reconheço a habilidade técnica e legal do assistente da parte em questionar o meu laudo, visto que ele não está habilitado para tal. Ou seja, ele não tinha o registro. Em outro caso, um advogado não constituiu assistente técnico, quis levar isso no peito. Aí eu fiz o laudo, fiz um monte de cálculo, um monte de conta. O advogado, para tentar ganhar tempo, começou a questionar, né, as minhas contas, os meus cálculos. Eu respondi ele uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, como ele estava fazendo só perguntas assim incabíveis, né, eu me recusei a me manifestar pela quarta vez no processo. Respondi direto ao juízo que eu não conhecia a capacidade técnica e legal do patrono da parte, que era um advogado, em questionar cálculos técnicos do perito do juízo. Então, tem que ter, sim, o registro para fazer essas atividades. Vamos lá. Em questões de valores, né? Nós temos diferentes tipos de valores. Eu cito alguns deles aqui: valor contábil, valor de uso, valor extrínseco, valor real, venal, nominal. Então, nós temos vários tipos de valores, formas de valorar alguma coisa. E a questão é o seguinte: por que que a gente deve avaliar uma empresa? Tá? Quando houver uma compra ou uma venda, você tem que avaliar, né? Tem que dar valor. Vai vender como, né? Hoje, você vai vender um carro, vai vender um carro usado, você vai lá na FIP e tem lá o valor do carro. Pronto, isso é uma avaliação. E na empresa, tem uma FIP da empresa? Não, não tem. Então, você tem que avaliar. Quando for feita uma fusão, incorporação ou cisão, admissão de novos investidores, né? Eu vou entrar como sócio dessa empresa. Eu tenho R$ 200.000 para colocar na empresa para entrar como sócio. R$ 200.000 vale quanto da empresa? 5%, 10%, 50%? Então, isso precisa ser avaliado. Tanto para a entrada de um sócio como para a saída de um sócio. Para fins judiciais, avaliação de desempenho, avaliação de viabilidade de novos negócios,
o que que acontece muito, gente? Mas avaliação de empresa, eu não vejo falar muito disso. Tem muito, né? Sempre quando for comprar, vender uma empresa, entrar ou sair um sócio, isso acontece demais. A maioria das pequenas, micro, pequenas e até médias empresas, o sócio é marido e mulher. Esses caras se separam, né? E aí não, a convivência já não dá certo, um tem que pagar a parte do outro para sair da empresa. E quanto vale isso? Tá? Então, tem bastante trabalho nessa área. Então, esses são os motivos pelo qual se avalia uma empresa. Por que comprar uma empresa? Você compra uma empresa pensando no fluxo de caixa futuro dela. O quanto ela pode render de dinheiro para você. Então, você compra a capacidade de geração de caixa dessa empresa. Você pode comprar também para eliminação de um concorrente. Se o concorrente está começando a me incomodar, eu vou lá e compro esse cara. Aconteceu aqui no Paraná um caso grande desse, que foi a Vivo comprando a GVT. Foi um caso desse. A GVT começou a incomodar ele, vai lá e compraram. A diversificação de negócios. Tá? Eu vendo refrigerante. Ok, quero passar a vender sorvete. Né? Diversificação de negócios e expansão da capacidade produtiva, ele está muito ligado. A Coca-Cola, por exemplo, ela faça o que fizer, o marketing que fizer, ela não consegue vender mais do que ela já vende. Ela não consegue vender mais Coca-Cola. Como que ela faz para continuar crescendo? Vai expandindo a capacidade produtiva dela, diversificando o negócio, vai comprando uma empresa de chá, uma empresa de energético, uma empresa de salgadinhos, e vai fazendo assim. Né? Como estratégia de fornecimento, distribuição, uma oportunidade de negócio. Então, existem vários modelos para você efetuar a compra de uma empresa. Ok. E por que você vai vender uma empresa? Ou porque você está tendo um prejuízo sucessivo, né? E você não consegue uma saída para isso. Ou o sócio vai se aposentar. Ou falta um capital para expansão. Eu chego numa parte que eu estou estagnado. Se eu continuar estagnado, a inflação vai comer todo o meu lucro, todo o meu capital. Então, e eu não consigo um capital para investir, para expandir. Então, eu vendo essa empresa. Problema de mercado, mudança de ramo de negócio, problemas societários, dissolução da empresa, briga societária. Né? Então, esses são alguns motivos pelo qual se vende algumas empresas. E quais são os principais tipos de avaliação? Né? As avaliações mais comuns. Nós temos o valor das ações, valor por ações, múltiplos de mercado, valor contábil, valor de liquidação, valor patrimonial, fluxo de caixa descontado. Ambos têm características diferentes. Eu posso avaliar esta empresa, uma empresa, por essas 6 modalidades. Vai dar 6 valores diferentes. Mas está errado? Não, está certo. É que são metodologias diferentes. E assim, algumas delas são mais indicadas para uma situação, outras para outra situação. E se você, né, existe assim uma norma no mercado, o seguinte, se uma empresa for avaliada por uma pessoa física, um avaliador pessoa física, precisa, para ter validade, precisa ter 2 avaliações de profissionais diferentes. Se for por CNPJ, basta um CNPJ avaliando essa empresa. Se esta empresa não tiver na bolsa, não comercializar ações, você pode avaliar a empresa de apenas uma modalidade. Se essa empresa estiver na bolsa, obrigatoriamente você tem que avaliar ela por 3 modalidades. A escolha do avaliador, o avaliador que escolhe. Porém, uma delas é obrigatória, o fluxo de caixa descontado. Então, essa metodologia é obrigatória quando se tratar de empresas com ações disponíveis na bolsa. E eu vou falar de algumas delas aqui para vocês. A primeira é mais fácil, tá?
que é a avaliação de empresa pelo valor contábil. Gente, é o seguinte, trazer para cá, depois já volto naquele slide. Esse aqui é um recorte de um balanço. Qual que é a avaliação dessa empresa? Quanto vale essa empresa pela metodologia de avaliação contábil? É muito simples, gente. É só eu pegar aqui esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. O patrimônio líquido da empresa. Pronto, terminei a avaliação. Simples assim. Quer dizer, simples para a gente, que faz isso todo dia, para vocês que estão tendo acesso a essa informação. Tá? Esse é um tipo de avaliação. Voltando naquele slide, tá? O que que é a avaliação pelo valor contábil? Eu vou pegar o total do ativo, diminuir o passivo, e o que me sobra é o patrimônio líquido, que é igual ao valor da empresa. Então, nessa metodologia, o valor da empresa é o valor do patrimônio líquido da empresa. Se eu voltar aqui, ó, se eu fechar essa empresa hoje, tá, e eu vender tudo que está no meu ativo, total do ativo, e pagar tudo, todo o meu passivo aqui, passivo circulante e o não circulante, o que me sobra é o patrimônio líquido. Agora, o que eu tenho que levar em consideração que este princípio, ele parte que você está avaliando a empresa a custo de aquisição dos ativos. E isso pode ser perigoso se a contabilidade não estiver muito bem feita. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu faço para avaliar essa empresa se essa empresa estiver com patrimônio líquido negativo? O valor dela é zero? Não, depende. Eu já não usaria essa metodologia para avaliação. Eu usaria outras metodologias. Valor contábil ajustado ao preço do mercado, fluxo de caixa descontado, múltiplos, qualquer outro, menos avaliação contábil. Então, de todas as metodologias de avaliação que tem, esta é a que tende a dar o valor mais baixo da empresa. Tá? Agora, e se os valores não são muito confiáveis, os lançamentos contábeis? Se os valores estão defasados, registrados pelo custo histórico. Se eu comprei uma máquina há 10 anos atrás, por um preço. Ela está por esse mesmo preço no balanço. Eu vou ter aí um descompasso na minha avaliação. Tá? Então, eu não poderia utilizar a avaliação contábil. Mas, de toda forma, é a forma mais simples de avaliação. Uma das formas mais utilizadas pela justiça, quando se for um perito, é essa daqui, ó, avaliação da empresa, a mesma avaliação contábil aqui, só que ajustada a preço de mercado. O que que vem a ver? O que que é isso? Eu vou remontar todo o balanço da empresa. Eu vou considerar, então, os ativos existentes a valor de mercado. Está aqui destacado aqui para vocês, ó. Tá? Qual que é a diferença? Neste primeiro aqui, os valores estão registrados a um custo de aquisição. Eu comprei um carro por 50 mil, ele está lançado por 50 mil e é 50 mil. Aqui, eu vou reavaliar os ativos da empresa e os passivos a valor de mercado. Tá? E veja aqui que está destacado para vocês aqui. É o método mais utilizado em avaliações judiciais. Tá? Qual que é essa metodologia? Ela também é simples. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu tenho para cá. Aqui, ó. Esse aqui é o mesmo balanço, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um imobilizado, certo?
pode ser um imóvel, o imóvel da empresa, que 20 milhões de reais, um prédio. Tá? Será que esse prédio não se valorizou? 20 milhões de reais era 5 anos atrás, hoje ele vale quanto? 22, 25? Então eu vou atualizar todo esse ativo da empresa a preço de mercado. Um outro exemplo é automóvel. O automóvel, ele se deprecia contabilmente em 5 anos. O que isso quer dizer? Que um veículo hoje, com 6 anos de uso, contabilmente ele vale zero. Mas vocês concordam comigo que ele tem um valor de mercado? Hoje eu posso vender um carro com 5 anos de uso por 40 mil, 35 mil. Então, ele tem valor. Aqui, o que eu faço? Eu atualizo os valores desses automóveis, dessa frota da empresa, ao preço de mercado. Faço isso com máquinas, com softwares, com ferramentas, faço tudo isso. Aí o que acontece? No ativo também tem as contas a receber, né? A gente aprende a trabalhar na faculdade com o valor do dinheiro no tempo, né? Eu tenho duplicados para receber, eu tenho boletos para receber, valores contratuais a receber daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses. O que eu faço? Eu trago isso para o valor presente. No passivo, eu tenho contas a pagar. O que eu faço, essas contas a pagar? Eu tenho uma conta para pagar, nós estamos agora em março, eu tenho uma conta para pagar em dezembro. Eu trago ela a valor presente, descapitalizo esses juros e atualizo o valor aqui como se eu fosse pagar hoje. Então, eu atualizo o que eu tenho a receber, atualizo o valor presente e o que eu tenho a pagar, e atualizo o valor de mercado todo o meu ativo. Eu feito isso, eu remonto o balanço, ele vai dar aqui outro patrimônio líquido. E esse é o modelo do valor contábil a preço ajustado. Ok? Então, nós temos o valor contábil, que é o patrimônio líquido, valor ajustado ou a preço justo, o mercado utiliza isso também, a preço justo, que é você atualizar o ativo e passivo da empresa. Qual que é a desvantagem, né? Que tanto o primeiro modelo como o segundo, ele não avalia ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são avaliados na metodologia de fluxo de caixa descontado. Qual que é um outro modelo? Múltiplos. O que é o múltiplos? O múltiplos ele é bem simples, tá? E é utilizado quando você não tem muitas informações econômicas e financeiras da empresa. Eu vou avaliar, digamos assim, eu tenho uma oficina mecânica aqui do lado, que faz troca pneu, amortecimento, troca óleo, enfim. É uma oficina de bairro. E preciso avaliar essa empresa e não tenho muita informação. O que eu vou fazer? Eu vou procurar no mercado, na CVM, enfim, empresas semelhantes do mesmo setor que foram vendidas. Vamos dizer assim, uma De Pascoal, por exemplo, fazendo já aqui uma propaganda, né? É uma empresa muito grande. Eu não posso comparar ela com essa oficina que eu tenho aqui da esquina. Mas é o mesmo ramo, presta os mesmos serviços. Então, eu tenho técnicas para fazer isso. Que técnicas são essas? Comparar alguns indicadores, qualquer um deles. Eu trouxe aqui para vocês alguns, ó. Lucro contábil, faturamento, valor patrimonial, fluxo de caixa, EBITDA, Lagida, qualquer um deles, tá? Como que eu faço esse processo? Muito simples. Eu vejo lá que a De Pascoal foi vendida por 30 milhões de reais. Tá? E aí eu vejo o seguinte, ela foi vendida por 30 milhões de reais. Ah, qual que foi o faturamento anual da De Pascoal? Ah, foi 10 milhões. Olha, o faturamento anual dela era 10 milhões e ela foi vendida por 30 milhões. Então, o preço dela foi 3 vezes o faturamento. Opa, eu tenho uma comparação aqui.
3 vezes o faturamento que está se pagando nesse setor. Então, eu vou lá para essa oficina de bairro, vejo lá quanto que é teu faturamento anual. 500 mil. 3 vezes esse faturamento, quanto que é? 1,5 milhão. Está avaliada a empresa. Tá? Obviamente, você não vai pegar apenas uma média dessa. Você vai pegar de Pascoal, vai pegar outras 3, 4 empresas do setor e fazer uma média. Eu dei exemplo do faturamento. Você pode fazer isso pelo lucro líquido, pode fazer pelo lucro contábil, pelo valor patrimonial, por qualquer um desses indicadores. Tá? E aí tem a última modalidade que eu estava trazendo aqui para vocês, que é a avaliação pelo fluxo de caixa descontado, que é a mais usual. Você tem que fazer aí uma análise primeiro setorial e empresarial. Né? Como assim setorial? Lembra da garrafa de água? Lembra do deserto? Qual que é o fluxo empresarial? A garrafa de água é naquela garrafinha de plástica ou tem todo, você vende uma embalagem, vende uma experiência com aquela garrafa de vidro? Você está num ambiente que tem muita água ou tem pouca água? Então, você tem que analisar esses setores. Feito isso, você faz uma análise de necessidade de capital de giro próprio ou de terceiro e avalia investimento versus liquidez. Tá? Por quê? Uma empresa que está dando lucro contábil não necessariamente está tendo lucro econômico. Uma empresa que está tendo um lucro anual não necessariamente tem liquidez de fluxo de caixa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que faz avião. Ela demora 3 anos para fazer um avião. Aí, depois que ela vende esse avião, infla o caixa. Ok, mas naquele período, no final do ano lá, inflou o caixa. E o restante do ano, como que ele pagou esses compromissos? Tá? Então, pode ser que ela tenha uma entrada anual. E o restante do ano, como que ela fez? Por mais que ela tenha tido lucro, ela precisou de um capital de giro. Lucro é diferente de fluxo de caixa. É isso que a gente tem que entender esse processo. E a empresa, quando vocês vão fazer essa análise da empresa, você tem que considerar ela como um organismo vivo. Tá? A gente, tá? A pessoa física, tem uma expectativa de vida, a empresa não. Tá? Para princípios de avaliação pelo fluxo de caixa descontado, ela não tem limite, o prazo dela é indeterminado. Você veja a Ford, a Vale, quantos anos tem essas empresas? Então, não é 20, 30, 40 anos. Da mesma forma que é uma empresa, quando vocês vão avaliar uma empresa, você tem que analisar o mercado por quê? É o caso que eu trouxe aqui da Olivetti. Um sucesso passado não garante sucesso futuro. O que é Olivetti hoje? Máquina de escrever. Vendeu muito. Hoje não vende nada. Então, a gente tem que analisar o mercado ao qual a empresa está inserida. Aqui eu comentei já da questão do lucro líquido versus fluxo de caixa, que são diferentes, né? E aí, gente, a gente tem o que é o coração do fluxo de caixa, da avaliação pelo fluxo de caixa. O que é uma avaliação por fluxo de caixa? Você vai analisar o mercado, analisar o segmento, e você vai pegar, projetar os próximos 5 anos da empresa. Você vai pegar o final do fluxo de caixa, o lucro líquido dessa empresa, e trazer ele a valor presente. Tá? Aqui que muita gente erra. Você vai trazer isso a valor presente, uma continha que faz no Excel, uma continha simples, mas aqui taxa. Tem gente que utiliza inflação, tem gente que utiliza Selic, tem gente que utiliza PIB, tem gente que utiliza a média de crescimento da empresa. Não, está tudo errado. A taxa de desconto de avaliação de empresas
na metodologia de fluxo de caixa descontado, é esse cara aqui, WACC, que é o custo médio ponderado de capital, tá? Que você pode comparar aqui, a gente conhece como TMA, taxa mínima de atratividade do empresário, tá? Então, eu calculo primeiro esse CAPM, que é o custo do capital próprio, tá? E utilizo esse resultado do CAPM para calcular o WACC, tá? E, gente, se você fizer uma avaliação da empresa utilizando o WACC a cada trimestre vai dar um valor diferente, porque isso é mutável. WACC é do momento da empresa. E detalhe, não adianta se calcular um WACC, que é uma fórmula feia, vou mostrar aí para vocês, e utilizar isso para todas as empresas. Não, ela é específico de cada empresa. Ah, mas é do mesmo setor. Não. Para cada empresa é um WACC diferente. Então, a gente começa trabalhando com o CAPM. Esse material vai ficar com vocês, já vai estar disponível para vocês, tá? Então, aqui não adianta decorar a fórmula, enfim, é só vocês entenderem o que é esse processo. Ele parece ser, gente, uma fórmula grande, mas ela é simples de resolver. É uma continha de mais e nem continha de menos, não tem aqui, né? É uma continha de adição, multiplicação e divisão, tá? E aqui está aqui a legenda do que significa cada uma dessas letrinhas, tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai buscar essas informações aqui. Temos RF, taxa livre de risco. Beta é o coeficiente de risco do segmento, que é dado por Damodaran. Então, se digita lá o site Damodaran e tem lá uma planilha com setor de energia elétrica, varejo, alimentação. Tem um beta ali para você utilizar. Risco de mercado, tamanho da empresa, risco do Brasil, inflação dos Estados Unidos e inflação do Brasil, tá? Então, a gente calcula para ter esse cair aqui, ó. Uns autores chamam de CAPM, outros de KI. Aí lá, só para você ter uma ideia, taxa livre de risco, né? É o T-bond americano, é o investimento de menor risco que existe no mundo. Eu posso utilizar, é uma empresa brasileira, posso utilizar o Tesouro Direto? Pode, sem problema nenhum. Então, vou lá pesquisar lá qual que é o que está se pagando um Tesouro Direto. Está pagando 9%. Ok, coloco ali 9%. Prêmio de risco de mercado, né? É a diferença entre a taxa de retorno do mercado e o ativo de risco. Está lá na planilha do Damodaran. Se digitar no Google ali, betas de Damodaran, tem lá prontinho para vocês. É só pegar, só claro, vai escolher lá, Brasil, e tudo bem, não vai colocar Índia, China, enfim, né? Os betas, a mesma coisa, cada setor da economia tem um beta. Risco Brasil, vocês vão pegar lá na Bloomberg, vocês vão pegar lá qual que é o Risco Brasil, ou também o da Modera também tem uma planilha com Excel, com várias colunas, onde tem lá o risco país, os betas, tem tudo ali. Prêmio do tamanho da empresa, tá? Isso é utilizado apenas no Brasil, porque esse modelo de avaliação é americana e as empresas lá são muito grandes, são em dólar, e quando as empresas aqui são pequenas, médias e até grandes empresas aqui, só a gente não usa para gigantes empresas, a gente coloca o prêmio de risco, que é um deflator, tá? E anualmente, esse instituto aqui, IB Boston, ele dá esse valor para você. Atualmente ele está, se não me engano, 3,48, que é o deflator aqui do Brasil. Aí vocês vão pegar a inflação brasileira, tá?
pega a inflação brasileira, vai lá no, no Bacen ou vai no IBGE, pega a inflação brasileira, pega a inflação norte-americana e só aplica na fórmula. Tá? Então, aqui, gente, se esse material vai ficar com vocês, ele tem aqui cada uma dessas letrinhas aqui em cima, o que ela significa. A conta aqui ela é muito fácil, né? E aqui eu estou descrevendo aonde vocês vão pegar cada um desses itens. Está aqui no texto para vocês. Tudo isso, gente, é para chegar aqui, ó, para calcular o famoso WSCC, que é esse KE aqui, ó. Até agora você calculou esse KE. A conta continua simples. Mais, menos, vezes e dividir. Tá? Aí, então, tem aqui o KE, que é o custo do capital próprio, ou, percebam aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. CAPM é a mesma coisa que KE, tá? Então, você já tem o KE, substitui na fórmula. KD é o custo do capital de terceiro, ou seja, o custo da dívida. Você emprestou o dinheiro. Qual que foi a taxa de juros? Coloca qual é a taxa de juros. Esse é o custo do dinheiro de terceiros. Aí você vai colocar capital próprio, né? Quanto você tem de capital próprio na empresa? Capital de terceiros. Alíquota tributária. Você paga quanto? 16%, 22%, 33%, né? Então, são todas as informações aqui que você vai tirar do balanço. Tá? Aí você fez este cálculo, tá? Fez este cálculo, você tem a taxa de desconto. Aí é só você aplicar essa taxa de desconto para trazer a somatória dos fluxos a valor presente. Tá? Essa daqui a gente já está avançando um pouco no horário, mas estou terminando isso daqui. Tá? Essa aqui é as etapas da avaliação de uma empresa pelo fluxo de caixa descontado. Então, você faz análise histórica da empresa, analisa os últimos 5 anos da empresa. A pessoa tem 4 anos, ok, avalia os últimos 4. DRE, balanço, fluxo de caixas, toda a documentação contábil da empresa. Aí você vai definir as premissas para serem aplicadas na projeção. Tá? Você vai projetar essa empresa 5 anos para frente, receitas e despesas, em base do quê? Não existe uma regra para isso. Tá? Cada avaliador utiliza as suas premissas para a projeção. O fato é que, se você utilizar uma premissa fraca, a tua possibilidade de erro é muito grande. Tá? O que eu geralmente utilizo para projetar a empresa? Pelo menos histórico de crescimento da empresa, o PIB brasileiro e o PIB do estado ou do município onde essa empresa está instalada. Tá? O que você pode fazer também? Você pega lá, faz uma curva ABC da receita da empresa, você percebe lá que 20% 20% dos clientes delas correspondem a 80% do faturamento. Esses clientes mais usuais dela vão crescer quanto por ano? Qual que é o histórico de crescimento dela? Se 80% das empresas clientes vão crescer 2% ao ano, por que você está dizendo que a sua empresa vai crescer 10%? Não tem lógica. Então, você pode fazer esse cruzamento de dados. Então, você vai projetar o futuro dessa empresa, você vai estimar essa taxa de desconto, vai calcular essa taxa de desconto, né? E você pode ou não, que é opcional, utilizar o valor residual ou perpetuidade da empresa. Feito isso, você tem aí o cálculo da empresa, quanto vale a empresa. Tá? E aí você interpreta esse resultado. Se o Thiago me permitir mais 5 minutos, Thiago, pode ser?
Pode sim, Eduardo. Fique à vontade. Tá, o que que eu quero fazer para vocês? Mostrar um modelo, correr o olho assim, no modelo de avaliação para vocês terem uma ideia de como funciona. Tá, deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para vocês. É coisa rápida, prometo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Essa daqui é um modelo de avaliação, tá? Que ele é feito assim é, para o empresário, tá? Eu quero saber quanto que vale a minha empresa, então você faz um estudo mais pormenorizado para apresentar para o empresário. Eu não vou ler, obviamente, isso aqui tem 48 páginas, né? Mas eu vou explicando a metodologia para vocês. Está dentro daquele passo a passo que tem no último slide de vocês, tá? Aqui eu vou colocar só algumas informações importantes de como foi feito, quais os anos que foi analisado da empresa. Faço aí uma breve apresentação da empresa. Aqui eu coloquei eu mudei o nome aqui para não identificar por conta de contrato de confidencialidade. Esse aqui é um complexo médico, tá? Fala um pouco do que é a empresa, missão, visão, valores. Fala um pouco do mercado de atuação, né? Fala do panorama econômico brasileiro, porque isso aqui vai me subsidiar a fazer as minhas projeções, né? Que se espera da economia para os próximos períodos. Faço essa análise. Isso eu Utilizo posso aqui. colocar no laudo? Como? Esse tipo de informação, se a gente for fazer um laudo pericial, a gente pode estar incluindo também? Pode, Ou pode. deve estar incluído? Deve incluir. Esse aqui é um laudo completo, tá? Eu vou mostrar um mais resumido para vocês, tá? Você deve colocar isso. Isso aqui que vai embasar as suas decisões. Como é um complexo médico, eu fui estudar também o mercado de saúde no Brasil. Como que está? Volto a dizer, para embasar as suas decisões. Se o faturamento do mercado de saúde vai crescer 3%, não tem lógica você colocar um crescimento da empresa de 30%. A empresa não vai crescer mais que o mercado, tá? Aí isso pode ser criticado por conta disso. Então, estudei todo o mercado de saúde da empresa. Algumas partes que eu vou parando para mostrar para vocês. Eu fiz um estudo bem detalhado do mercado de saúde e fui afunilando, né? Brasil, essa empresa aqui é da região metropolitana, né? São José dos Pinhais. Então, estudei o mercado do Brasil, Paraná, São José dos Pinhais. Eu fui afunilando. Eu fiz uma análise SWOT da empresa, pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças. Eu fiz essa análise. Fui estudar as demonstrações financeiras da empresa, balanço, DRE, para produzir esses valores aqui. O balanço, sempre dos últimos 5 anos, ó. Aí, metodologia da avaliação, tá? Metodologia da avaliação, eu descrevo algumas delas, né? E aí eu escolho aquela que melhor se adapta para a ocasião. E aí eu relato um pouco mais sobre essa metodologia, nesse caso aqui, fluxo de caixa descontado. Gente, é óbvio que esse texto aqui eu tenho pronto. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V nas avaliações, né? Essa questão de metodologia, quando usa uma, como usa outra.
Esse daqui é o padrão adotado nas projeções, né? É como se fosse um DRE projetado, porque a gente vai trabalhar com o lucro líquido. Então, um DRE anual projetado. Aí é o cálculo aqui do CAPM, do WACC. Eu venho aqui também, é um pouco de teoria, a gente coloca as fórmulas aqui, é a fórmula do WACC. Aí a gente vai para as projeções, vai projetar aí o fluxo de caixa da empresa. Sempre começa com base na última projeção. Essa avaliação foi feita em 2023, né? No meio de 2023, então, utilizei o ano de 2022 para início da projeção. Qual que é a taxa de crescimento que eu utilizei aqui da empresa? Eu utilizei o da Moderan como referência, né? E peguei aqui a média de crescimento da empresa. A empresa crescia 19% ao ano. Então, peguei esse valor, média de crescimento dos últimos 5 anos da empresa. Peguei aqui, ó, a média dos últimos 5 anos do PIB Paraná. E aqui eu comecei a pegar, olha, estimativa de crescimento do PIB Brasil. Peguei também aqui estimativa de crescimento do PIB Brasil. Planos de saúde, por quê? 90% da receita da clínica vinha de planos de saúde. Então, vou estudar qual que é o crescimento desses planos de saúde. Peguei aqui a maioria deles, né, e peguei aqui o crescimento, alguns crescendo, outros decrescendo, né. Peguei esses valores também, que é daqui que vai vir a receita. Peguei aqui o crescimento, né, desses planos de saúde. A média de crescimento da população, o envelhecimento da população, quanto mais velho, mais demanda da saúde você tem, utilizei esse indicador também. Aqui, envelhecimento da população, e o que eu fiz? Peguei todos esses indicadores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 indicadores, coloquei pesos, né, entre aqueles que mais impactam e menos impactam na empresa, e tirei uma média ponderada, deu 10,04. Utilizei isso para projetar a empresa. Aí eu projetei o faturamento, projetei as despesas da empresa. Aí eu fui calcular aqui aquele WACC, ó. Nesse caso aqui ficou em 11,63. Eu utilizei isso aqui como taxa de desconto. E aí, gente, tem aqui o que a gente chama de modelo de Gordon. O que é o modelo de Gordon? Ou a perpetuidade. Você projeta a empresa por 5 anos e depois você utiliza essa outra fórmula aqui para projetar ela mais 99 anos. E depois traz a valor presente. Tá? Você coloca aqui a taxa de crescimento da empresa, o I é a taxa de crescimento da empresa, e o G, tá, deixa eu repetir aqui. Esse início aqui é fluxo de caixa final. Você pega o último ano, o quinto ano, quanto que deu ali o lucro líquido. O G é a expectativa de PIB para os próximos anos. O I é a taxa de crescimento. Aí você vai ter mais um valor de perpetuidade. Aí, gente, você fazendo isso, você chega aqui no valor da empresa. Fluxo de caixa descontado de 1.400.000. Aquele modelo de Gordon, perpetuidade 6 milhões. Aí eu somei caixa, o que tinha em caixa na empresa, somei o que tinha investido, somei o ativo mobilizado, acrescentei os imóveis e descontei as dívidas. Total aqui, 9,7 milhões. Como que eu termino isso? Coloco as referências bibliográficas, algumas trocas de informações entre o cliente. Eu usei Tesouro Direto na fórmula lá, dei um print da tela onde eu consegui essa informação, tá? Para comprovar. O cliente assina concordando, né? E o anexo, daqui é uma certidão de regularidade da pessoa do Codecom Paraná, da pessoa jurídica,
aqui a Leste Capital, e do responsável técnico, aqui do órgão Telecosentino, para atestar que eu tenho habilidade e capacidade legal para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse é um modelo completo, tem todas as informações da empresa, né, que fica para a leitura do empresário. Outro modelo aqui que tem é um que é mais voltado para o investidor, para a bolsa, que tem as mesmas informações. Vou correr o olho aqui rapidamente, que é aqui da Cramer, né? Para vocês verem que tem as mesmas informações, e esse daqui eu vou passar para vocês, porque também indica ali de onde que vocês tiram as informações, né? Só que esse daqui é mais voltado para o mercado, para o investidor, então ele é mais ilustrativo, tá? Ó, tem aquelas mesmas informações iniciais que eu coloquei no meu laudo, até se quiserem podem copiar daqui para fazer de vocês, com pequenas adaptações. Aí esse aqui é o índice. Aqui também falando da empresa. Aqui, ó. Ele descrevendo aqui as metodologias. Tá? Eu fiz também, só que aqui ele coloca em caixinhas, eu coloquei em texto corrido, né? Aqui o resultado de cada uma que foi avaliado por várias metodologias, né, por 4. E aqui ele coloca o valor dessas 4. Aqui ele fala sobre o avaliador, né, como se fosse um currículo, né, ao que já avaliou. Assina, eu assino lá no final, ele assina aqui no começo. Tá? Daí aqui, ó. Ó, visão geral do setor de saúde no Brasil. Eu fiz isso também. Eu pesquisei esses mesmos indicadores, só que eu coloquei em texto. Eles colocam aqui em gráfico. Porque isso aqui é para o investidor, a governança corporativa da empresa. Concorrentes, ou seja, análise de mercado. Aqui a questão geográfica. Lembra tá na seca, no deserto, está na cidade. Então, analisa isso aqui também. Aqui uma análise Aqui eu coloquei as tabelas, né? A evolução do faturamento, eu coloquei uma tabela, aqui ele colocou gráfico. Receita líquida, lucro bruto, eu coloquei em tabela, né? Seguindo ali o DRE. Eu coloquei o DRE, ele coloca só os valores aqui em gráficos. Tá? Aqui, ó, traz o balanço aqui da empresa. Eu fiz isso aqui também. Fluxo de caixa descontado, agora ele faz o fluxo aqui também. Eu fiz isso exatamente igual. Explicando a metodologia aqui, eu fiz isso igual também. Ó, falando do WACC aqui, ó. Tá? Aqui, ó, os percentuais de crescimento da empresa. Eu fiz isso ali também. As despesas, eu fiz isso também, só que eu coloquei em tabelas, eles colocam aqui em gráficos, né? Deu que tem legal isso aqui também, ó, quer ver, ó? Capital de giro, ele fez o fluxo de caixa, ele chegou no valor aqui, ó. O valor da firma, 724 milhões. Aqui, ó, tem o cálculo do WACC, a fórmula aqui, ó. Tem aqui o G lá, que é a inflação mais crescimento total, para o modelo de Gordon. E aqui, ó, tem de onde que eles tiraram essas informações. Tem aqui no rodapé. Aqui, ó, os valores da firma, equity, está utilizando o WACC. E aqui tem de onde eles tiraram essas informações também. Ó, aquela fórmula do WACC, eles chegaram a 12,14 nessa empresa aqui, né? Ah, quais foram as premissas que eles utilizaram? Está aqui, ó. Ó, aquelas fontes que eu passei para vocês na apresentação, ó. O T-Bond americano, o Ibopson,
O Beta, da Modaran, tem tudo aqui de onde que eles tiraram essas informações. E aqui eles chegaram aqui, daí dividiram pelas ações e chegaram no valor da ação. Então, esse modelo aqui é igualzinho àquele que eu te passei, que eu mostrei para vocês. Um é textual, que é para o empresário, ele conhecer a empresa dele, saber quanto ela vale, pormenorizado. E aqui não tem tanta explicação, é mais visual, né? Então, tem esses dois modelos. É, tá aqui, cadê minha apresentação? E aí, gente, se vocês perceberem aqui, ó, se vocês perceberem aqui, todo esse material que eu passei para vocês na tela aqui agora, tanto o textual como o ilustrativo, são esses 7 passos aqui que a gente segue. A avaliação histórica da empresa, projeção, cálculo do WACC, estimativa do valor residual, perpetuidade, que seria opcional, e a interpretação do resultado. E é isso, gente. Extrapolei um pouco o tempo ali, mas acho que deu para esboçar um pouco, no pouco tempo que a gente tinha aí, sobre esses processos de avaliação. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Eduardo, Sim? tem uma pergunta aqui no chat do Roberto Bento de Aquino. Ele pergunta sobre o método de avaliação de empresas apresentado por Primo Falsini em livro clássico sobre avaliação de empresas, usando a contabilidade por atividades. Ainda é usado para avaliações? Não é aplicável ou é aplicável apenas para empresas de capital aberto? Assim, ele não é muito usual hoje em dia, tá? Para empresas de capital aberto, né, obrigatoriamente, o mandatário é esse último que eu apresentei aqui para vocês, o fluxo de caixa descontado. Esse que é o mais usual. É obrigatório, né? Não se faz movimentação na CVM, na Bolsa de Valores de empresas, sem que se tenha o fluxo de caixa descontado, tá? Essa metodologia citada é um pouco mais complexa, ela tem uma complexidade semelhante a esse fluxo de caixa descontado. Por que que ela não é muito utilizada? Porque ela é complexa, tá? Mas não é obrigatória. Então, quando você vai fazer uma avaliação, obrigatoriamente você já usa o fluxo de caixa descontado, que é complexo. As outras duas metodologias você pode escolher. Você vai escolher as mais simples, mais fáceis para você avaliar. É questão lógica. Então, todas as avaliações que vocês vão ver na bolsa, pelo menos vai ter fluxo de caixa descontado, que é obrigatória, e aquela mais simples, que é a avaliação contábil patrimonial da empresa. Ok? Mais algum questionamento? Curiosidades? Isso ainda vai ser analisado pela Polícia Federal. Meu amigo, Alexandre Marques, Olha, Renata. Acho que tem alguém que está fazendo uma pergunta, não estou conseguindo ouvir. Se puder repetir, por favor. Só para o pessoal entender, né? Esse mesmo material que a gente utiliza, a gente, num curso de Evaluation, a gente faz 24 horas com esse mesmo material. Então, a gente especifica um pouco mais, faz alguns exercícios, né?
Eduardo, conte para nós aqui como é que funciona a questão dos honorários para fazer esse tipo de trabalho, porque não é um trabalho simples e rápido, né? Ele demanda bastante estudo, bastante tempo, né? Como é que funciona essa cobrança aí? Tá. Prazos para fazer uma avaliação nesse sentido, tá? Em torno aí de, eu sempre peço 45 dias para fazer, mas tudo depende também do tempo com que você consegue essas informações. Sempre falo para o cliente, olha, o prazo é 45 dias, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do fluxo de informações. Porque daí você faz um contrato para entregar em 45 dias e aí você pede lá os 5 últimos anos do balanço, cara, demora 10 dias para te entregar, né? Numa empresa de pequeno e médio porte, em uns 45 dias você consegue fazer, que é mais ou menos aquele textual que eu falei para você. Se for para fazer de uma empresa grande como a Cremer, por exemplo, você também faz aí 45, 60 dias você consegue fazer. Agora, se for uma empresa grande que não esteja na bolsa, você demora mais tempo. 4 meses, até 6 meses para fazer uma avaliação. Por quê? Ele não está na bolsa, não tem obrigatoriedade de ter os dados auditáveis, e aí as informações são truncadas, o cara não vende 100% com nota, tem o faturamento gerencial e o fiscal, então isso demora mais um pouco. Quanto aos honorários para se fazer isso, tá? Infelizmente, na justiça não se reconhece muito isso. Por quê? Porque o valor que você pedir na justiça, o advogado da parte vai falar, não concordo, que o preço é muito caro, porque esse cara vai fazer um trabalho e vai ganhar mais que eu. É isso que o advogado pensa, né? Mas esses valores são muito relativos, tá? O que eu posso dizer para você? Para fazer uma avaliação dessas, da, uma avaliação de empresa, aquelas Big Four vão cobrar acima de 150 a 200 mil, pelo menos, para fazer uma avaliação dessas. Você vai cobrar esse valor? Não, não vai cobrar esse valor e nem perto disso. Ah, uma das Big Four, lá, a Price, cobra 150 mil. Eu vou cobrar 100 mil para fazer. Não, você não vai conseguir. Porque o cara prefere pagar 150 mil para a Price, fazer o trabalho, do que 100 mil para você, por conta da bandeira. Então, você tem que cobrar muito mais baixo. E aí depende muito do prazo, da agilidade. Tem avaliação de empresas que você consegue cobrar aí, se for essas mais simples ali, 5 mil, 10 mil. Tem avaliação de empresa que você consegue cobrar 40, 50, 80 mil, 100 mil, né? A avaliação mais baixa, isso depende muito, depende do mercado. Ah, eu estou sem trabalho nenhum, pintou uma. Cara, eu pedi 40 mil, o cara achou caro, você faz por 10, eu faço, tô precisando da grana, né? Pô, tô com muito trabalho. Ah, não, cara, por 10 eu não consigo fazer. Mas assim, o valor mais baixo que eu consegui pegar numa avaliação foi R$ 4.500 e o valor mais alto foi R$ 180 mil. Eu consegui pegar numa avaliação, tá? Varia muito da pressa, do motivo, se você vai continuar prestando assistência para ele, se você vai tentar vender a empresa depois e ganhar uma comissão em cima disso, né? Aí você fala, poxa, você fez um trabalho desse para ganhar R$ 4.500? Não, cara. Qual foi a metodologia que eu utilizei? Ah, será que não foi aquela mais simples lá, que é só pegar o patrimônio líquido? Ah, você faz um laudo, pô, o valor é esse. Puta, mas o cara te paga assim para olhar o balanço ali em 10 minutos e dar o valor da empresa?
Sim. O cara não sabe que é desse jeito que faz. O cara não sabe avaliar. E outra, você entrega o laudo com certificações com validade legal, né? Então, que é bacana. Assim, ah, é fácil depois que você faz. Então, às vezes você pega assim, puxa, uma avaliação de empresa, o cara cobrou R$ 3.000. Quanto tempo o cara demorou? 1 hora, 2 horas? Né? Tem essa. Agora, por exemplo, eu digo para vocês que talvez o meu lucro tenha sido maior naquela avaliação que eu fiz por 4.500 do que naquela que eu cobrei 180. Eu investi menos tempo, menos mão de obra, enfim, isso que tem que analisar. Quando você for fazer uma avaliação também, gente, o que você tem que pensar? Qual que é a tua estrutura de custo? Você vai ter, puxa, o Eduardo fez uma avaliação de empresas ali e cobrou R$ 20.000. Pô, aí o empresário vai pensar assim, pô, o cara vou pagar R$ 20.000 para o cara me entregar um pedaço de papel. Cara, desses R$ 20.000, o quanto que você vai pagar de imposto? Começa por aí. Você tem que pagar um registro anual no teu conselho. Aí tem o imposto. Aí tem o aluguel da tua sala comercial. Aí você tem luz, condomínio, tem funcionário. Você vai usar mais uma, duas pessoas, três pessoas para fazer ou vai fazer sozinho. Às vezes você tem que comprar uma informação, comprar daqueles institutos ali, o Ibope, Bloomberg, são informações pagas. Você tem esse, esse custo. E aí, na verdade, esses 20.000 que você acabou cobrando, o que você embolsa, na verdade, é bem menos, né? Então, o, os honorários, ele é muito relativo aí nesse processo. Aqui tem uma pergunta, Eduardo, obrigado aí pela resposta. Mas é uma pergunta do Roberto Bento de Aquino. Ele pergunta: quais são os livros que o senhor pode indicar para a gente estudar sobre valuation? Tem alguma indicação? Tenho. Eu utilizo muito o livro do Damodaran, né? E, se eu não me engano, acho que é a Coin Costa. Deixa eu ver aqui só um minuto se eu tenho essa informação aqui. Está nas minhas referências bibliográficas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui a minha tela aqui com vocês. Aqui, ó. Tem esse livro aqui do Asaf Neto, que é muito bom. Fala só sobre valuation, tá? Então, Valuation Asaf Neto é uma excelente bibliografia. Vamos ver aqui. Esse daqui, ó, o Luiz Guilherme Costa. Esse aqui é muito didático, tá? Luiz Guilherme Costa e Luiz Rodolfo Costa são dois irmãos, né? Eles falam sobre valuation, né? E esse aqui do Damadoran, né, que é investimento e valuation, ferramentas, né, para valuation do Damadoran. Damadoran é o pai da avaliação de empresas no mundo, né? Então, é uma assim, bibliografia assim, obrigatória. Então, se você ficar com o Damodaran, o Luiz Guilherme Costa e o Asaf Neto, está de bom tamanho. Eduardo, será que você consegue poder fazer a gentileza para nós de copiar e colar essas referências lá no grupo nosso de peritos?
do conselho. O pessoal que participou daqui da semana de perícia entrou também no nosso grupo lá, então se pudesse colocar lá, aí a gente pode registrar lá essas referências aí, que até eu me interessei por elas. Claro, pode ser. Mando sim, mando para vocês. Encerrando aqui, eu já copio e já colo lá agora mesmo. Bom, acho que não temos mais perguntas aqui. O pessoal estava mandando vários elogios aqui, diz que uma aula foi excelente, foi uma aula fantástica, vários elogios, pessoal agradecendo bastante aqui, registrando, consentindo que tem gente de outros estados, Rio Grande do Norte, agora não está aparecendo aqui no meu chat, mas tem do Paraná inteiro e do Brasil também. O pessoal gostou muito, elogiou bastante a aula aqui, ó, pessoal do Belém do Pará, Santa Catarina também. Então, claro que a aula foi muito enriquecedora. Então é isso. Quero agradecer, Consentindo, demais aí você por topar estar com a gente aí nesse último dia. Foi bem legal, acompanhei aqui toda a sua aula. Achei bem interessante, nunca tinha assistido assim, achei fantástico. Então aprendi muita coisa aqui, que eram as referências dos livros ali. E muito obrigado mesmo por ajudar a gente aí nessa semana de perícia e contamos com você nas próximas oportunidades aí. O pessoal gostou bastante mesmo. Tá bom? Então, obrigado, gente, a todos. Obrigado, Consentino. Já passo a palavra para você dar suas últimas palavras aí. E nós do Conselho, né, e do Núcleo de Perícia, estamos sempre aí tentando trazer alguma novidade, algum curso, né, mais alguma coisa aí para os nossos economistas, estudantes, demais profissionais também. Então, logo mais na sequência, a gente tem novidades. Nos acompanha aí pelo nosso site do Conselho, redes sociais. Né? A gente está para lançar um curso de perícia ainda esse semestre aí. E é isso, gente. Muito obrigado por participarem com a gente esses 5 dias. E os professores deixaram os contatos. A gente tem o nosso grupo de perícia. Então, é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E passo a palavra para o Eduardo aí para você encerrar, né? E dar suas palavras aí. Obrigado, gente. Um abraço. Então, eu tenho só a agradecer aí ao Corecon por esse espaço, agradecer ao Thiago aí pelo convite. Falar também que eu agradeço aí os elogios de vocês, ao mesmo tempo que peço desculpas aí pela forma corrida como que foi essa nossa sessão de hoje, mas é um assunto técnico que tem muitas variáveis, muitas metodologias e assim um material muito vasto, muito grande, e eu queria pelo menos mostrar assim o máximo possível do que dá para se fazer com isso, né? Aí obviamente quem se interessar e for se aprofundando nesse assunto aí pode ver isso com mais calma, pode fazer cursos específicos só de evaluation, tenha os cursos de perícia do Corecon, que tem um módulo específico com 12 horas só de evaluation, a gente vê parte desse material aqui e ainda especificam um pouco mais, bem bacana. Para quem quiser entrar nessa área, gente, é fantástica, tem muito mercado, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que ir fazendo vários cursos, né? Eu, por exemplo, apesar de ter participado de avaliações já de mais de 33 bilhões de avaliações em ativos, a preço não atualizado, a preço da época das avaliações, né? O ano passado ainda eu fiz mais um curso para rever alguns conceitos, enfim, trocar experiência, mas é algo que vale muito, muito a pena. E a dica que eu falo para vocês é o seguinte: querem entrar nessa área, gente, registro, registro no Corecon, porque você não se consulta com o médico se ele não tiver um CRC, um CRM, desculpe. Você não contrata um contador que não tem um CRC. Você não vai colocar aí uma indenização da tua vida ou pedir ajuda para um advogado
pagar esse advogado sem que ele tenha OAB. Ou seja, esse registro é a prova de que você está capacitado, habilitado e fiscalizado, ou seja, você dá segurança para o cliente de que você pode exercer aquela atividade. Enquanto vocês não tiverem registrados, vocês não vão conseguir fechar bons contratos e fazer bons trabalhos. Pessoal, os meus contatos ficaram com vocês aí em tela. Fico à disposição de vocês por telefone, por e-mail. Será um prazer atendê-los. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos vocês. Obrigado, Eduardo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos.